Então, mais uma vez, bom dia para todos. Hoje, dia 21 de outubro, começando nosso terceiro módulo aí de desenvolvimento de sistemas. A gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente trabalhou no primeiro módulo. Conteúdo do primeiro módulo, vou até mostrar aqui para vocês o que nós fizemos, né? Que a maioria aí já não deve ter muito a memória fresca nisso aqui, mas a gente vai relembrar aqui e revisar o que for necessário também. Nós trabalhamos, vou para o iniciozinho aqui, ó, das postagens nossas para a gente entender. Então, a primeira coisa que nós falamos nessa disciplina de desenvolvimento de sistemas foi a importância hoje da tecnologia no ambiente empresarial, comercial, escolar, né, as habilidades que hoje a gente tem no mercado de trabalho, que hoje são muito buscadas para quem faz algum tipo de estudo de programação. Principalmente o entendimento da lógica, entendimento da programação em si, ela tem um pensamento analítico, criativo, tem toda uma situação que a gente realmente precisa desenvolver hoje no cenário assim de trabalho, independente se você vai seguir essa área ou não. Então, é importante lembrar isso aqui, porque às vezes a gente fica pensando assim, não vou me dedicar muito para essa disciplina, porque não é algo que eu espero fazer para frente. Depois que eu terminar o ensino médio, eu não vou importar com isso mais. Mas, muito pelo contrário, né? Todas as profissões hoje, elas vão ter que ter um pensamento mais analítico, mais criativo, ela vai ter que buscar uma evolução para poder realmente acompanhar e ter espaço no mercado de trabalho, né? Seja como empreendedor, seja como empresário, seja como profissional que presta serviço, a gente precisa ter o conhecimento de tecnologia. Então, se vocês não lembram direitinho o que nós passamos no vídeo, depois vale a pena vocês assistirem aqui novamente nesse link. Nós falamos sobre todo o conteúdo base do desenvolvimento de sistemas em cima da linguagem Python. Então, a linguagem Python vai ser a que a gente vai continuar utilizando. Vocês viram aí que é uma linguagem simples, bem flexível, que a gente pode utilizar em vários momentos. A gente não só desenvolve programas de computador, mas como aplicativos de celulares e tablets também a partir dele. E tem, inclusive, desenvolvimento web também, né, que são páginas de internet programadas diretamente com Python. Então, é uma linguagem muito flexível que a gente pode trabalhar em vários momentos. O conhecimento que a gente está tendo aqui é um conhecimento mais voltado à programação de sistemas dentro de um computador, ou seja, de um desktop, mas tem essas outras formas também de aplicar o Python, né, desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo sistemas web também. Então, nós falamos sobre os conceitos básicos dessa linguagem, falamos sobre as instruções básicas, e as estruturas básicas foram o quê? As estruturas sequenciais, que são aquelas estruturas que a gente trabalha operações básicas como soma, subtração, divisão, multiplicação, né, que a gente em uma linha resume tudo e faz o negócio funcionar. A gente tem as operações de estruturas condicionais, que a gente define um se e vai verificar uma condicional, né? Se um número for maior do que 10, faça isso. Então, logicamente que a gente não escreve dessa forma, né? Isso aí é só uma estrutura que a gente chama de algoritmo ou protocolo, e a gente escreve em inglês, né? Até instruções muito simples dentro do Python. Nós trabalhamos logo na sequência estruturas de repetição que fazem com que um trecho específico do código seja repetido algumas vezes de acordo com um intervalo que a gente determina também. A gente fala, essa instrução vai ser repetida
10 vezes. Então, o código vai rodar naquela área e vai executar isso. Assim como depois nós trabalhamos um pouco sobre vetores, que são estruturas de dados, e matrizes. Então, foi as atividades finais nossas foram nesse sentido aqui, ó. Foram de listas, vetores e matrizes. Nós fizemos 4 atividades para distribuir os pontos, né? Acaba que cada exercício desse aqui tinha vários exercícios em si, né? Mais uma vez, até bom lembrar isso aqui. Quando passar a atividade, tenta fazer um cronograma para fazer as respostas dessas atividades o quanto antes. Se vocês deixarem para fazer sempre depois, acaba que vocês vão ter dificuldade na hora de entregar. Então, por mais que o prazo que eu coloque é em torno de 2 semanas, que é um prazo, acho que muito razoável para vocês fazerem, tem algumas atividades que vão ser com prazo menor, de 1 semana só. Então, assim, é bom vocês começarem a fazer as atividades o quanto antes. Provavelmente a gente vai fazer umas 4 atividades também, com exercícios variados. Tem uma que vai ter 5, outra que vai ter 6. Isso aí eu não defino muito antes, não. A gente define mais na hora, porque é muito dinâmico também, de acordo com o conteúdo que a gente está trabalhando. Então, eu só peço que fiquem atentos a isso. Né? E em relação à gravação das aulas anteriores, todas elas estão postadas aqui. Né? Quem tiver algumas dúvidas de algum conteúdo específico, aí até recomendo revisar mesmo, pegar um tópico aqui de uma aula, ou até na própria internet tem vários canais aí com conteúdos bem resumidos que dá para ensinar também, vocês aprenderem esse conteúdo que a gente está trabalhando, né? Embora a aula ao vivo aqui vai ser para a gente tirar essas dúvidas, enquanto a gente não tem essa liberdade ainda de voltar presencialmente, mas eu espero que estejam organizando lá para isso acontecer logo para vocês. Tem os exemplos também, né, que ajudam bastante. Isso aqui tá tudo organizadinho, né? Até aqui tá beleza, acho que não tá difícil não, né? Vocês não tiveram dificuldade de acompanhar o conteúdo aqui não, né? Bom dia, Evelyn. Então, beleza. A turma suas é grande. Então, vamos lá, gente. Vou falar aqui, né? Mas vocês já devem ter visto lá. Nossas aulas ao vivo vão ser na quinta-feira, às 8h50. Hoje nós começamos às 9h. Mas na semana que vem, eu prometo para vocês que a gente começa nesse horário aqui. No máximo, aqueles 5 minutos de tolerância para a gente começar esperar todo mundo chegar, né? Então já fica. Às 9h sempre, nada, amor, você acorda mais cedo, é 10 minutos só. Coloca, coloca no despertador seus, 8h40. Ai, ai. Então, vamos lá. Vocês querem que toque o barco para frente ou a gente dá uma revisada aqui rapidinho? Chegou a hora da revisão. Acho que a maioria vai pensar assim, né? Revisão. Ai, meu pai. Beleza. Já captei a mensagem suas. Vamos lá. Vamos revisar, então. Eu vou abrir uma guia aqui no CodeSculptor. CodeSculptor é o que, gente? Vocês lembram?
que é Code Sculptor? É o negocinho que a gente usa para poder escrever os programas que o senhor pede, né? Isso. Ô, professor, nessa revisada que o senhor vai dar, tenta focar um tiquinho mais em matrizes, porque ela ainda tá muito meia coisa na minha cabeça. Tá. Não esquenta a cabeça por enquanto com a matriz, não. Vamos preocupar em algumas funções mais básicas, porque é o que a gente vai precisar agora. A matriz, quando a gente estiver trabalhando com banco de dados, aí sim a gente precisa, mas não vai ser o caso agora, né? Aí a gente revisa lá depois. Então, CodeSculptor é a plataforma online aqui onde que a gente escreve os códigos, que a gente pode executar um programa em Python sem fazer a instalação do programa, mas, né, como eu indiquei para vocês aí no primeiro módulo, se eu quiser instalar o Python na minha máquina para rodar os códigos diretamente do meu computador, eu posso entrar aqui ó, em python.org. É o site aqui onde que a gente pega o instalador da linguagem. Então, quem tiver interesse em instalar o Python no computador, vem aqui em python.org, entra aqui em downloads. Se estiver usando o Windows, né, vem aqui, ó, Python 3.10, vai fazer o download da última versão do Python. A instalação muito simples, né? A instalação igual a qualquer programa, você executa, configura o Python e você pode rodar os códigos a partir do seu computador. O que eu preciso para rodar? Além da instalação desse programa, qualquer bloco de notas ele vai escrever os códigos. Normalmente eu uso o Notepad++ para fazer a escrita dos códigos do Python no meu computador, mas tem outros editores também. O editor mais utilizado assim para Python especificamente é um que chama PyCharm, mas tem o Visual Studio Code, que é um excelente IDE, né, que é um ambiente integrado de desenvolvimento, que ele faz também a escrita dos códigos em Python. Então, qualquer editor de texto que a gente puder escrever código, a gente pode utilizar para criar nossos códigos e executar quando eu tenho Python instalado na minha máquina, certo? Então, estou colocando esses parênteses aqui, porque às vezes fica assim, mas todo código que eu rodo no Python tem que ser pelo CodeSculptor? Não. Na verdade, a gente usa isso aqui para facilitar para vocês. Isso aqui é uma forma didática da gente trabalhar, mas o ideal é que a gente tenha instalação do Python, né, rode a instalação do Python e faça a configuração pelo próprio computador, execução do programa, né? Que aí vai ser o programa mesmo que a gente vai estar gerando. Beleza, gente? E sempre lembrando que esses arquivos em Python, eles têm a extensão. Qual a extensão que tem? Vocês lembram? Qual o finalzinho do arquivo do Python? Igual tem uns arquivos assim, ó, do Word, que a gente termina com doc.doc, né? Docx, do Excel é XLS. Do Excel também pode ser XLSX. Do Python é qual extensão aqui que a gente trabalha? Ninguém lembra? Extensão PY. Qualquer coisa vocês dão uma olhada aqui depois nesse material aqui, ó. Vai no material de slides, porque tem poucos, né? A divisão aqui, ó, material de slides até a sexta semana. A gente colocou tudo que vocês trabalharam aqui, ó. Depois vocês pegam aqui e dão uma olhadinha nesse conteúdo aqui, porque rapidamente vocês vão conseguir dar uma lembrada de tudo que nós fizemos. Então, aqui eu coloquei exatamente sobre essa questão dessa extensão também. Então, a extensão nossa do Python é PY. Ok? Mas vamos lá, vamos usar aqui nossa plataforma do CodeSculptor, porque ela é online, então a gente pode executar
os códigos aqui mais facilmente. Quem estiver usando o celular também fica mais fácil. Embora não deve ser brinquedo você escrever código no celular, não. Reconheço isso. Depois, mais para frente, a gente vai ter que usar uma outra plataforma por conta da interface gráfica. Essa aqui não vai ser suficiente para a gente, não, mas eu vou, na revisão aqui, fazer com ela. É difícil, né, Juliane? Então vamos lá, eu vou apagar esse código aqui, né, que toda vez ele mostra esse código de exemplo quando a gente abre o CodeSculptor. Eu dou um Ctrl A depois que eu cliquei na caixinha, seleciona tudo e pressiono Delete. Aí ele apaga o código todo. A partir desse momento, o código está vazio e a gente começa a fazer a digitação. Então, algo muito básico aqui, ó, vou colocar aqui, ó, estrutura sequencial. Esse hashtag aqui significa que eu estou colocando comentário, certo? Então, essa linha aqui, ela não vai ser executada, ela vai ser ignorada. Então, aqui é só um comentário dentro do código. A estrutura sequencial, ela define o quê? A declaração de variáveis e operações básicas. E operações básicas são essas: soma, subtração, multiplicação, divisão, módulo, certo? Então, como que eu declaro a variável no Python? Então, coloco aqui, ó, o nome da variável num igual a 10. Nome da variável num, estou definindo um valor e a partir da definição do valor eu entrego o tipo dessa variável. Então, lembrando aí também que isso aí foi base nossa, todas as variáveis em Python, elas são dinamicamente tipadas, ou seja, eu não preciso declarar explicitamente qual vai ser o tipo dessa variável. Eu simplesmente passo o valor para ela e, a partir desse momento, essa variável já recebe esse tipo específico. Onde que a gente pode verificar isso? Através de um comando. A gente coloca aqui, ó, type num. Então, nesse momento aqui, a gente pode verificar o tipo dessa variável número. Mas para mostrar isso na tela, eu preciso do comando print. Então, print é o comando de saída, certo? Então, vou colocar aqui, ó, print num e print type num, que quando eu clico aqui para rodar, ele vai mostrar para mim, ó, o número é 10 e aqui embaixo ele mostra class int. Então, significa que a classe dessa variável num é inteira, certo? Então, isso aqui todo mundo lembrava, né? Talvez vocês não lembram que tinha esse comando aqui, ó, mas a gente mostrou também. O que a gente pode fazer também com operações básicas, né? Como eu falei aqui, ó, você tem lá soma, a variável soma. Eu coloco aqui, ó, A mais B. E vou falar aqui, ó, print soma. O que vai acontecer aqui agora, ó? Ele vai gerar um erro, por quê? Né? O próprio erro aqui já está mostrando o que está acontecendo, ó. Linha 10, name, erro, né? Erro de nome, name A is not defined. Então, significa que a variável A, ela não foi definida, ou seja, se eu estou fazendo uma operação com essa variável e ela não tem valor, ou seja, ela não existe, então a gente não pode operar. Então, para eu fazer uma operação, ela primeiro precisa existir. Então, eu preciso colocar aqui, ó, A é igual a 50 e B é igual a 90. Agora, a partir desse momento, eu consigo operar, porque eu vou ter 50 mais 90 e vai gerar esse valor aqui para soma e eu vou poder imprimir soma. 140 lá. Então, essa parte aqui é muito tranquila, né? Muito, muito, muito tranquila. Então, outro comando básico,
né? Que aí a gente coloca comando de entrada de dados. É isso aqui é quase que fosse uma introdução mesmo. Pode seguir nesse caminho, né? Comando de entrada de dados. Qual é o comando de entrada de dados? Quando eu quero que o usuário faça a digitação de um número, de um nome, por exemplo, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu quero ler ali o nome e a idade de uma pessoa. Qual é o comando que eu uso? Eu defino a variável também, certo? Nome é igual. Vou colocar aqui, ó, input, digite seu, e-mail não, seu nome. Input, né? Input, entrada. Nome é igual, input, digite seu nome. Então, eu vou digitar meu nome e o meu nome vai cair dentro dessa variável. Agora eu quero colocar a idade. Então, vou colocar aqui, ó, idade é igual, input, digite sua idade. A idade aqui, ele é um número inteiro, certo? Então, nesse caso aqui, o que eu preciso fazer para que essa idade realmente seja um número inteiro? Vocês lembram disso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso. Colocar int. A gente coloca int na frente do input, abre parênteses e fecha parênteses no final do input. Para que a gente faz isso? Para a gente transformar essa leitura e sempre vai retornar um conjunto de caracteres em um número inteiro. Então, quando eu digito alguma coisa através do input, ele sempre vai ser texto, mesmo que eu tenha um número. Então, quando eu coloco o int na frente, ele converte esse caractere em número realmente, certo? Então, aí a gente pode fazer aqui, ó, impressão do nome, pode fazer a impressão da idade. Vou colocar aqui para rodar, ó. Aí mostra aqui, ó, digite seu nome. Vou colocar aqui, ó, Daniel. Ficar aqui em Enter, ou pressionar Enter, né? Colocar a idade, Enter. E aparece aqui, ó. Certo? Então, a gente vê aqui, ó, o que a gente digitou. Então, esse número aqui, por ser inteiro, agora eu consigo fazer operações com outros números. Agora, se eu não colocasse o int aí na frente, eu não conseguiria fazer operações com outros números. Beleza? Então, escritura sequencial, mais básico de todos. Declaração de variáveis, operações básicas. Soma, subtração, multiplicação, divisão, módulo. Comando de entrada de dados, informação do nome, informação da idade. Imprime esses dois valores, ok, certo? Outra forma aqui, ó, de imprimir esses valores. A gente colocou um print direto, né? Só para a gente lembrar aqui, ó. Colocar aqui, ó, print. Colocar olá, string S, seja bem-vindo. Vamos ver se vocês lembram isso aqui, ó. Esse string S aqui é o que eu chamo de especificador de tipo. Ou seja, no lugar desse... Não é string, né? É porcentagem. Porcentagem S é o especificador de tipo, onde no lugar desse sinalzinho aqui, a gente não vai mostrar
um S, a gente vai mostrar o quê? Uma variável. Que variável é essa? Depois que a gente coloca a mensagem que a gente quer escrever, a gente faz isso aqui, ó, coloca um porcentagem, novamente, abre um parênteses, fecha o parênteses e dentro deles a gente escreve o nome da variável que vai ser impressa dentro desse porcentagem S aqui, ó. Colocar aqui, ó, nome. E eu fecho parênteses aqui. Eu vou executar, ó. Olá, ó. Olá, Daniel, seja bem-vindo. Certo? Então, aqui é uma impressão mais elegante, mais eficiente, a partir de um especificador de tipo. Assim, a gente pode colocar outras variáveis também. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quer ver? Vou colocar assim, ó. Home, porcentagem S. Vou colocar aqui, ó, barra T, barra T, barra T. O que é barra T, barra T, barra T? É uma tabulação, é um espaçamento. Porcentagem, idade, 2 pontos, porcentagem D. D é o especificador para números inteiros. Então, fecho aqui, ó, as aspas, coloco porcentagem, e aqui eu vou colocar quais variáveis, ó. Nome, 2 pontos, porcentagem S. Aí tem aqui, ó. Não é difícil, não. Isso aqui é tranquilo. Porcentagem S. Aqui é o quê? Uma string. Eu quero mostrar o quê? A variável do nome. Então, eu coloco o nome primeiro, já que ele apareceu primeiro. Depois, eu coloco aqui a idade. É o quê? Porcentagem D. Aí eu colocar o nome da variável idade. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui, Samir, ó. Isso aqui é de boa. Olha lá, ó. Tá vendo o resultado lá? Então, digitei o nome, a idade, coloquei aqui, ó, lá, né, o nome. Então, porcentagem S, ao invés de aparecer porcentagem S escrito, ele vai buscar a variável que eu quero mostrar, que é nome. Aqui, ó, nome, porcentagem S, que é o quê? Nome, então aparece aqui, idade, certo? Então, na ordem que eu colocar. Barra T, aparece esse espaçamento aqui, ó. Vocês estão vendo que esse espaço aqui maior por conta desse conjunto aqui, ó. Então, isso aqui não tem muito segredo, não, gente. É questão de prática mesmo. Né? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é muito, mas muito, muito simples. Depois de um tempo, isso aqui vocês não vão nem pensar para escrever. É algo que fica automático mesmo. Você está falando aqui, você está escrevendo, você nem percebe. Você simplesmente faz. Aí depende da prática suas, né? Vamos lá. Estruturas condicionais. É revisão, viu? Ah, isso aqui é revisão. Até aqui tá ok? Tá ok, né? Vocês estavam lembrando disso tudo ou tá lembrando agora? Tava assim, né? Sei. Ai, ai. Agora, tá certo, tá certo.
Isso aí. Que bom que tá lembrando agora, né? Vai refrescando na memória, né? A gente vai puxando mesmo. É assim mesmo. Então, vamos lá. Esculturas condicionais. Para que a gente usa uma escultura condicional? É para definir uma ação, né? Definir aonde que a gente vai para determinado lugar. O lugar que eu falo do código, né? Então, a gente coloca aqui, ó, se, colocar aqui, ó, idade maior igual a 18 anos, dois pontos. Ou seja, se a idade for maior ou igual a 18 anos, aí eu vou colocar aqui, ó, print maior de idade. Aí, se não, else, aqui é o print menor de idade. Essa parte aí do porcentagem S, porcentagem D, né? Isso aí acaba que esquece mais fácil mesmo. Acontece. Eu vou até escrever os outros especificadores aqui para vocês também no código para facilitar. Daqui a pouco a gente trabalha com a impressão de um valor monetário também, né? Porque é número real. Aí fica mais fácil a gente lembrar. Um outro especificador que a gente tem que é o F. Vou executar aqui novamente. Opa, deu um erro aqui. Ficou faltando aspas. O nome. A idade. Olá, ó. Gabriel 18. É a mensagenzinha lá. Olá, Gabriel, seja bem-vindo. Nome, Gabriel. Idade, 18. Então tá aqui, ó. Né? Aí pelos condicionais, aí mostra, ó. A idade é maior ou igual a 18? Sim, né? Porque é igual a 18. Então, ele é maior de idade. Agora, se eu digitar aqui, ó. É Fernanda. Opa, a 15. 15 anos, menor de idade. Certo? Então, condição é sempre para a gente. 120. Condição é sempre para a gente verificar algo, né? Normalmente vai ser um valor, seja ele caractere, ou seja ele de número inteiro, real, e a partir dessa verificação, né, dessa condicional, a gente vai fazer determinadas instruções. Aqui no caso, se for maior ou igual a 18, a gente somente executa essa aqui. Agora, se não, ou seja, se for menor do que 18, a gente executa essa aqui de baixo. Uma instrução só, né, nesse caso. Então, essa aqui é bem tranquila. Mas a gente sabe também que tem as estruturas condicionais alinhadas, né? Que a gente pode colocar uma condição dentro da outra e ter várias verificações. Isso aí a gente fez, inclusive, durante os nossos exercícios. Né? Se vocês pegarem aqui, deixa eu ver aqui se está aberto ainda. Se está aberto, não, acho que eu fechei. Mas lá no Classroom vocês conseguem ver que tem vários exemplos com condicionais dentro da outra, né? Isso aqui é bem simplesinho, eu vou trabalhar outro não, só para vocês lembrarem mesmo. Mas isso aqui é só para saber, ó, o céu aqui é o limite, né? Depende da questão do raciocínio de vocês. Porque pode acontecer, porque quer ver, ó?
vamos pensar aqui numa outra situação com a idade. Uma coisa que eu trabalho muito, igual assim, ó, vou colocar assim, ó, verificar se a pessoa precisa votar. Esse é um exemplo interessante que a gente resolve na condicional. Ela precisa, né, ser obrigada, se verificar se uma determinada, verificar se uma determinada pessoa é obrigada a votar. Então, vamos pensar nessa situação aqui, ó. Verificar se uma determinada pessoa é obrigada a votar. O que eu penso se uma pessoa pode votar ou não, né? Isso é mais a questão da idade, que é uma informação que a gente tem, inclusive, nesse programa. Então, a gente já tem essa informação, eu não preciso ler novamente. Eu simplesmente utilizo dessa informação que eu li para fazer a verificação, certo? Então, quando que uma pessoa pode votar? Oi, Juliane. Ah, tá. Tranquilo. Quando que uma pessoa pode votar? A partir dos 16, certo? 16 ela é obrigada a votar? Ou ela pode votar? Ela pode, né? Ela pode. Legal. Então, ela pode. Quando ela faz 18, ela é obrigada a votar? Sim, sim. Tô bem. Vocês estão bem informados aí. Pedrinho, vai pra lá, meu bem. Certo. Então, assim, ó, passou de 18 é obrigado. Só que tem uma idade, que você passou de determinada idade, que você já não precisa votar mais. A obrigação sua já foi. Que idade que é essa? 65, certo? Isso. Eu acho que é 65 mesmo. Vamos considerar que seja 65 mesmo, mas, de qualquer forma, vamos colocar assim, ó, a partir dos 65, ela já não é obrigada mais. Então, ela pode, mas não é obrigada. Então, vamos fazer essas condicionais aqui, ó. Então, a primeira coisa eu verifico aqui, ó, se essa idade ela é menor do que 16 anos. É 70, né? Beleza. Então, se a idade for menor do que 16 anos, qual é a afirmação que eu posso colocar aqui direto, ó? Que ela não. Eu, eu acho que ele vai aceitar o assento aqui. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Não pode votar. Se der erro no assento, a gente troca. Se a idade for menor do que 16, a gente coloca não pode votar. Ok? Agora, se não, se, que a gente coloca aqui, ó. Else if, que no Python a gente simplifica e coloca else if. Se não, se, ou seja, se a idade for diferente de menor do que 16, se não se, então aqui, ó, se não se a idade for maior, maior não, menor, menor ou igual
É menor do que 18, né? Se não, se a idade for menor do que 18, colocar print aqui, ó. Pode votar. Pode votar. Então, eu verifico aqui primeiro, ó. Primeira condição aqui. A idade é menor do que 16? Vamos dizer que não. Eu coloquei lá 17. Vamos dizer que a gente colocou 17. A idade é menor do que 16? Não. Então, o que vai acontecer? Eu pulo essa instrução aqui, ele vem para cá, ó. Agora, se não se, ou seja, a idade é menor do que 18, nesse caso aqui sim. Então, vai mostrar essa mensagem aqui, ó, pode votar, ok? Agora, eu posso ter outra discussão aqui, ó, se não se. E a gente coloca, ó, a idade é menor ou igual a 70, opa, 70 já não precisa, né? Então é menor. A gente tira o igual. Filho, pede sua mãe lá, por favor. Vou colocar aqui, ó. Tem que votar. Professor, mas poderia, por exemplo, colocar lá idade, na segunda, idade menor que 18 e idade menor que maior que Pode, 18 e menor que 70? pode, Evelyn, mas acho que fica mais difícil. Mas se for o caso, a gente faz desse jeito aí que você está falando depois. Mas eu vou mostrar para você que o resultado é o mesmo. Né? Por que a gente está fazendo numa sequência? Porque facilita, porque a gente está usando uma condicional só. Então, aqui, se eu vou continuar aqui, depois a gente vê essa situação sua. Então, aqui, ó, se a idade for menor do que 70, aí a gente tem que votar. Aí eu vou colocar o outro caso aqui, ó, se não, esse caso, se não, é o quê? Normalmente vai ser todas as idades igual a 70 para cima. Por quê? A gente está verificando as menores. É que 16, as menores que 18, as menores que 70, e o se não seria todas aquelas outras. Se colocar lá 120, 150, ela sempre vai cair aqui. Então, qual que vai ser essa aqui, ó? Pode votar. Não tem obrigação mais, mas pode. Certo? Então, vou executar aqui e a gente faz desse jeito aí que você falou. Clicar aqui em executar. José. Colocar aqui, ó, 33. Olha lá, ó. Quando eu coloco 33 aqui, o que vai acontecer? Nas verificações aqui, ó, a idade 33 é menor do que 16? Não. Então, se não é, ele vai simplesmente pular e passar para outra verificação. A idade é menor do que 18? Não. Então, ela passa para cá. A idade é menor do que 70? Então, 33 é menor do que 70. Então, ele mostra essa mensagem aqui, ó. Tem que votar. E o senão não aproveitou. A gente nem chega aqui porque a gente já executou essa linha. Quando a gente está em ifs sequenciais, igual o que a gente tem aqui, ó, eu nem passo mais, porque eu já executei essa instrução aqui. Então, ele já cairia para cá, para a próxima instrução, continuando o código. Então, ele ajusta muito o fluxo, né? Vou executar outra idade aqui, ó. Maria tem 90 anos de idade. Olha lá, ó. Idade, 90 é menor do que 16? Não. Idade, 90 é menor do que 18? Não. Idade, 90 é menor do que 70? Não. Então, ele cai o quê? No se não. Se não, aquela condição extra que pega tudo aquilo que a gente não verificou aqui em cima. Então, tá falando aqui, ó, pode votar. Certo?
Vou executar aqui novamente. Vou colocar aqui, ó, Carlos. E a idade de Carlos vai ser 17. Olha só. Idade é menor do que 16? Não. A idade de Carlos é 17, é menor do que 18? É. Então, ele pode votar. Aqui, ó. Pode votar. Vou executar aqui novamente. Bruna. Idade. Sim. Uau. Idade é menor do que 16? É. Ela tem 15. Ela tem 15, então ela não pode votar. Certo? Então ela já entrou nessa condição aqui, já executou essa discussão e acabou. Já nem preciso verificar mais aqui para baixo. Entrei numa condicional, ele já pula todas essas outras discussões aqui de baixo. Agora, pede sua mãe lá, por favor. Toma. Então, vamos fazer aqui o condicional com mais de uma condição. Escultura condicional do jeito que Evelyn falou aqui, ó. Deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer. Aqui, ó, se. É engraçado, quando você já está com um pensamento mais simples desses negócios aqui, até para fazer com duas condições você tem dificuldade. Então, vou colocar aqui. A primeira condição eu vou colocar igualzinho, ó. Vou colocar um comentáriozinho aqui para a gente dividir aqui, ó. Que eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que escrever de forma um pouquinho diferente. A primeira vai ser igual. Se a idade for menor do que 16, aí eu vou colocar não pode votar. Agora, se não se, idade maior igual a 16 e idade menor igual menor que 18. E menor igual, né? Vou colocar um parênteses aqui e outro parênteses aqui para dar certo. Olha a confusão que você tem que arrumar para poder fazer o negócio. Vou colocar aqui, ó, pode votar. Mensagem eu vou colocar igualzinho. Isso aqui, ó, que eu escrevi é a mesma coisa que eu tinha feito aqui, ó. Por que isso aqui dá certo? Uma condição só, pela sequência, porque eu coloquei organizado de forma sequencial. Então, comecei com a verificação com 16, depois com 18, depois com 70. Se ele tivesse fora de ordem, não dava certo não, viu? É até bom falar isso aqui, porque às vezes fica nessa dúvida. Agora aqui, ó, se não se, colocar aqui, ó, idade for maior ou igual a 18 e idade menor do que 70, aí tem que votar. Certo? Aqui eu posso colocar o se não também, mas se eu quiser eu ainda posso colocar assim, ó. Se não, se idade maior igual a 70. Aí eu coloco aqui, ó. Pode votar.
Isso aqui é exatamente a mesma coisa que eu escrevi. O resultado tem que dar sempre o mesmo. Vocês vão ver aqui, ó, que vai imprimir 2 vezes a mesma mensagem, mas a forma de escrever é diferente. Deixa eu executar aqui, ó. Lohane. Lohane eu vou colocar com 55, viu? É só pra gente testar. Aqui, ó. Tem que votar, viu? Então, aqui, ó. 55 é menor do que 16? Não. 55 é menor do que 18? Não. 55 é menor do que 70? É. Então, beleza, a gente imprime isso aqui. Ou seja, tem que votar. Essa primeira impressão aqui, ó. Aí a gente pula para a próxima discussão aqui de baixo. Aí ele faz a mesma coisa, ó. 55 é menor do que 16? Não. Aí entra nessa condicional. Essa condicional já é um pouquinho mais complexa porque a gente tem 2 condições aqui. A gente está verificando se a idade é maior ou igual a 16 e a idade menor do que 18. Então, 55 é maior ou igual a 16? É, né? 55 é maior ou igual a 16. Nada. Lohane é novinha. Ela tem 16 anos, eu sei disso. 55 é maior ou igual a 16? É. Só que 55 é menor do que 18? Não. Então 55 é maior do que 18. Então, nesse caso, essa instrução aqui, ela é falsa. Então, se essa condicional é falsa, eu não posso executar essas instruções aqui de baixo, porque as duas precisam ser verdadeiras quando eu uso esse conectivo i, né? Então, o i, ele serve para falar assim, ó, essa condição precisa ser verdadeira e essa também para poder executar o que está aqui embaixo, que é o que a gente vai ver aqui agora, ó. Quer ver, ó? Se não se, aí vai entrar assim, ó. A idade, que é 55, é maior ou igual a 18? É, né? Sim. Então, agora, e idade é menor do que 70? 55 é menor do que 70? Sim. Então, as duas são verdadeiras, ou seja, vai cair nessa condição. Então, ele mostra que ó, tem que votar. Aí, nesse caso, essa de baixo aqui a gente nem verifica. Né? Eu vou verificar aqui, mas a gente, né, o computador nem chegaria aqui, porque ela já satisfez aqui, ó. Ela já executou essas instruções aqui de baixo, então ela já pula essa outra aqui. Então, 55 é maior ou igual a 70? Não. Então, ele simplesmente não ia moscar nada. Na verdade, nem ia verificar isso aqui, né? Entenderam, gente? Assim, se a gente for olhar, é a mesma coisa que a gente está fazendo, escrito de forma diferente, certo? Então a gente está aqui, ó, com a estrutura condicional, verificando a mesma coisa de forma diferente. Deu para entender aí, gente? Deixa eu colocar um Homem-Aranha aqui no vídeo. Sim, né? Deu para entender. Beleza. Essa é a estrutura condicional. Toma, filho, ó. Aqui, Pedro, ó, toma aí. Vai lá. Beleza. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Agora, as estruturas de repetição. Estruturas de repetição.
Estrutura de repetição a gente usa quando eu quero fazer com que uma instrução seja executada várias vezes, né? Então, ela também é chamada de laço de repetição. Essa quantidade de vezes a gente pode definir de forma pré-definida, ou seja, a gente pode determinar um intervalo, ou a gente pode determinar uma condição. Só que a determinação de condição é através de um comando que a gente chama while. E a definição de um número específico é através do for. Então, tem duas instruções básicas no Python para repetição. A mais utilizada, a mais fácil, né, vamos dizer que é o for, que é por conta do intervalo. Eu falo, ó, vai de 1 a 10, beleza. Agora, a outra é o while, que a gente determina a condição, que a gente não sabe quantas vezes que vai executar, isso aí vai ser de acordo com o próprio código na hora lá da execução, os valores das variáveis, ou quando o usuário clica em alguma coisa, digita alguma coisa assim. Então, vamos lá. Vamos dizer que a estrutura básica aqui, ó, que a gente vai usar aqui, ó, for, colocar o nome da variável para chamar de x, for x, ou seja, para x, in range, eu vou falar que eu vou começar com 1 e vou terminar com 10. Não sei se vocês lembram que todo intervalo final a gente sempre tem que colocar um número a mais. Então, vou dizer assim, ó, se eu vou de 1 a 10, eu coloco de 1 a 11. Né? Porque o último número ele não vai entrar na execução. Mas se eu coloco aqui de 1 a 10, ele vai só executar até 9. Então sempre tem que ser um número maior. Vou colocar um print x aqui, ó. O que vai acontecer agora? Vou executar, tem que colocar o nome aqui. Ó. E ele aparece a sequência dos números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, estrutura condicional para, né, chamado de para, que a gente usa o for, para x in range 1, 11, print x, ou seja, a gente está imprimindo a sequência de 1 a 10. Como é que a gente faz isso aqui usando a condicional que eu falei? Usando o comando while, né? Então, enquanto while, vou colocar aqui, ó, x é igual a 1. Enquanto x for menor ou igual a 10, a gente vai fazer o que está dentro dessa parte aqui de baixo. Ó. Então, sempre lembrando aqui que estruturas condicionais e estruturas de repetição, ela tem a necessidade de ter aquela organização indentada que a gente estava acostumado lá antes. Né? Então, as condições, o que vai ser executado dentro da estrutura de repetição, sempre tem que ter esse espaçozinho aqui. Ó. Então, eu vou dar um print x. Esse código ele não entrar no que a gente chama de loop infinito, ou seja, aqui o x é igual a 1. Agora ele está falando assim, ó, enquanto o x for menor ou igual a 10, a gente vai executar essa repetição aqui. Se eu não mudo o valor de x, o que vai acontecer? Ele vai ficar imprimindo 1, sem parar. Ele, na verdade, vai meio que estourar a memória do navegador aqui e não vai executar mais nada, né? Porque vai entrar nessa fase de loop infinito. Como que a gente evita isso? A gente tem que trocar o valor de x, porque em determinado momento ele tem que ser maior do que 10. Porque se ele sempre continuar menor ou igual a 10, ele sempre vai estar executando essas instruções aqui de baixo. Então eu vou colocar aqui, ó, que x vai receber x mais 1.
Então, a cada repetição, ele vai receber x, né? Isso aqui é a estrutura normal, sequencial. Aí ele verifica aqui, ó, x é menor ou igual a 10. Isso aqui é uma verificação, viu? X é menor ou igual a 10? É, porque é o que? É 1. Aí ele imprime o x. Só para vocês não confundirem, gente, em vez de x eu colocar y. Eu usei x lá em cima, vou colocar y aqui. Isso aqui não faz diferença colocar x não, viu? Isso aqui ia funcionar. Mas é só para não confundir a cabeça suas aqui. Vai ficar diferente uma coisa da outra. Então, y é igual a 1. Enquanto y for menor ou igual a 10, a gente vai repetir as discussões. Imprime o y, ou seja, 1. Aí o y vai passar para mais 1, ou seja, 1 mais 1, 2. Aí ele depois volta, verifica aqui, ó, 2 é menor ou igual a 10? Aí ele vai, executa, passa para 3, 4, 5, 6, até chegar em 10, ele vai executar. Quando ele chegar para 11, ele já não executa mais. Vou executar aqui novamente, ó. Pode falar, Evelyn. Professor, no lugar de mostrar o Y, poderia, por exemplo, pedir para poder falar outra coisa, sei lá, como se você estivesse preenchendo um documento e você, se o Y fosse menor do que 10, para a pessoa colocar o nome. Aí poderia, por exemplo, fazer assim? Sim. Sim, na verdade a gente faz isso, né? Nas listas, a gente faz isso. Vamos chegar lá. A gente tem 20 minutinhos aqui ainda. Aqui, ó. Essa primeira sequência aqui, de 1 a 10, é do for. Certo? E essa outra sequência aqui, de 1 a 10, é do while. São duas estruturas de repetição diferentes. Eu vou até colocar aqui, ó. Estrutura para for. E aqui é da estrutura while enquanto. São duas estruturas muito úteis para a gente na hora de fazer qualquer coisa. Então, assim, por mais que seja básico isso aqui que a gente está vendo agora, ó, que é a parte, né, sequencial, a parte condicional e a parte de repetição, são esses comandos que a gente utiliza quando a gente está fazendo as partes mais complexas do código. Então, a gente vai juntando vários comandos básicos para formar aquela estrutura que a gente vê, um programa com interface gráfica e etc. Então, isso tudo aqui é importante para a gente poder fazer qualquer coisa lá na frente, viu? Então, essas estruturas são muito legais aqui para a gente. Beleza, agora vamos olhar o seguinte, igual você falou aí, Evelyn, questão de leitura. Eu posso ler 10 vezes, 5 vezes, uma coisa assim, né? A estrutura de repetição, ela serve justamente para a gente ter essa flexibilidade de fazer coisas repetitivas. Então, vamos trabalhar aqui no conceito de lista, né? Que é uma estrutura de dados que a gente estudou, que ela serve para quê? Para a gente ter uma variável com um nome único que armazene vários valores, certo? Então, o que a gente faz para declarar uma lista? No Python tudo é muito fácil, né? Então a gente coloca aqui, ó, colocar aqui, ó, vamos colocar o nome de fruta, ou não, cor. Colocar cor é igual, abre e fecha colchete. O que significa isso aqui? Cor igual, abre, fecha colchete. Quando eu defino uma variável assim, eu estou falando que essa variável ela é do tipo lista. Lista de valores. Ou seja, eu posso armazenar dentro dessa lista um conjunto de valores, certo? Quantos valores eu quero preencher nessa lista? Vamos dizer que eu quero colocar 3, certo?
É fácil eu colocar 3 valores aqui? Com certeza, né? Por quê? Porque a gente, se for pensar aqui, 3 é pouco, mas podia ser 10, podia ser 15, podia ser 20. Aí você vai pensar assim, mas você vai fazer uma leitura várias vezes, vai copiar essa leitura? Não, não é uma forma muito inteligente da gente fazer isso. Então, o ideal é a gente fazer isso aqui, ó. For x, vou usar o x aqui mesmo, que é mais fácil. In range de 1, são 3 que eu quero ler, né? Então, vou colocar aqui, ó. 4. Ou então, coloco de 0 a 3. Né? Se a visualização ficar melhor, porque aí começa assim, ó. Ele sempre conta assim: 0, 1, 2 e para. Ele não vai chegar no 3. Ele vai executar 3 vezes, mas ele começou do 0. Então, 0, 1, 2 e para. Aí aqui, ó, para eu preencher um valor numa lista, eu posso fazer a leitura, vou colocar assim, ó, nome cor é igual a input, digite o nome da cor. E aqui embaixo eu coloco assim, ó, cor.append nome cor. Cor, que é o nome da lista, né, a variável lista. Append, que é o quê? É o comando que adiciona, isso é vetor, isso. Adiciona esse valor dentro dessa lista. Então, qual é o valor? Nome cor, que é o que a gente acabou de digitar aqui. Então, essa lista aqui, ele vai receber 3 valores. No final aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso dar um print cor, de forma bem simples, para a gente ver as cores que a gente colocou. Vou executar aqui, ó. Vou executar. Como... Tá. Idade. Olha lá, ó. Agora já entrou nessa parte aqui, ó. Digite o nome da cor. Vou colocar aqui azul, amarelo, branco. Olha só. Azul, amarelo, branco. Então, um comando, né, repetitivo, ou seja, era fazer 3 leituras. Eu coloquei simplesmente dentro da estrutura de repetição. For x em range de 0 a 3, nome cor, né? Então o que ele repete? Essa parte aqui, ó, que está mais recuada. Sempre lembrando exatamente isso aqui. Na interface gráfica você ainda consegue alterar isso aí, essa mira. Ainda dá para alterar, mas aqui não. Então aqui, ó, a gente tem a leitura dessa cor, faz a colocação desse valor que foi lido dentro dessa lista e a gente imprime esse vetor depois. Então, nesse caso, se eu quisesse colocar 10, 20, 30, 40, 50 leituras de cores, poderia simplesmente chegar aqui e colocar um número maior. Fala assim, ó, ao invés de 3, agora eu quero 5. Aí, na hora de digitar, né, tem toda hora aqui, eu coloco aí Yuri 20. Aí agora aparece aqui, ó, cor. Agora são 5 vezes, ó. Vamos lá de novo, ó, amarelo, azul, vermelho, branco, roxo. O append é para adicionar o valor na lista. Então, esse cor aqui, ó, é uma lista vazia. É como se fosse assim, ó, cor é uma variável que recebe uma lista vazia. Quando a gente coloca esse símbolozinho, cor igual a abre colchete, fecha colchete, define que essa variável é uma lista.
Lista é o quê? Uma variável que pode armazenar mais de um valor. Então, cor, eu posso ter várias cores dentro dela. Assim como nós vimos aqui, que essa aqui agora tem amarelo, azul, vermelho, branco, roxo. Então, cor, ela tem vários valores. Mas a partir do momento que eu adicionar os valores dentro dela. E esse append é justamente para adicionar valor dentro dessa lista. Então, é como se fosse assim, ó, aqui a lista está vazia. Agora, quando eu dou o comando append, ela já não está vazia mais, ela já está com um elemento. Quando eu executo ele novamente, ele já vai estar com um elemento, eu vou estar adicionando, ou seja, append, adicionar, aí já vai ser 2. Depois vai ser 3, 4, 5, e a gente vai parar porque a gente colocou que ia até 5 somente. Se eu tivesse colocado 10, ele ia até 10, certo? Então, assim, um append é para adicionar um valor dentro da lista. Nós começamos com ela vazia aqui e depois nós fomos adicionando. Beleza? E a lista ela tem operações que facilitam a organização dos dados. Por exemplo, a gente deu um print aqui normal, ele mostrou print cor, mas você fala assim, eu quero ordenar toda essa lista, esses nomes aqui, ó. Então coloca aqui, ó, cor.sort. Eu vou colocar cores aqui, ó, só para a gente facilitar. Cores.sort e vou imprimir isso aqui de novo, ó. Para ver o que vai acontecer, ó. Vou colocar aqui. Nome da cor. Vamos lá, nome da cor. Roxo, azul, branco, laranja, amarelo. Lá, ó. Essa aqui imprimiu na sequência que eu coloquei. Roxo, azul, branco, laranja, amarelo. Roxo, azul, branco, laranja, amarelo. Aqui já está ordenado de forma crescente, né? Então, amarelo, azul, branco, laranja, roxo. Por que ele ficou ordenado bonitinho assim? Por conta do sort, né? Tem várias operações que a gente pode fazer em cima de listas que facilitam o nosso desenvolvimento, né? Então, uma lista de nomes, uma lista de números, tudo isso aqui pode ser ordenado, né? Essa lista nossa é a lista de cores, mas poderia ser outros tipos de lista também, certo? Tem como fazer de forma automática, sim. Tem como fazer de forma automática. A gente pode definir já pode definir um vetor com os valores pré-definidos, né? Ou até mesmo gerar esses números através de um comando. Se for o vetor de números, né? Eu posso gerar números aleatórios. Aqui, ó. Quer ver, ó? Vou colocar aqui, ó, frutas. Ó, aqui eu colocar já, ó, banana, maçã, laranja, uva. Então, esses valores aqui já estão definidos, certo? Então, aqui eu não estou digitando os valores, isso aqui já está no código. Então, vamos dizer que o usuário ele não vai mudar diretamente. Ele simplesmente vê, ó. Aqui, ó, print, frutas, 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 ponto, sort, print frutas novamente.
Aqui, ó. Nome José 33, cor preto, branco, vermelho, cinza, amarelo. Eita, eu errei aqui, ó. Frutas. Com o nome errado. Deu erro. Agora vai. Preto, vermelho, branco, amarelo, azul. Olha lá, ó. Aqui é o vetor já pré-definido, né? Que foram com esses valores aqui, ó. E aqui embaixo é o vetor organizado desse mesmo vetor. Então, a gente pode criar esses vetores com valores definidos, sim. Isso aí é muito comum para casos bem específicos, assim, né? Isso aqui vale a pena a gente pensar em algumas situações que são muito importantes a gente entender. Por exemplo, aqui, ó. Esse sorte é por ordem alfabética? Sim, por ordem alfabética. Colocar aqui, ó, meses. Vou colocar aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, junho. É um vetor de meses, né? Teve uma atividade que eu passei para vocês que vocês poderiam fazer algo semelhante a isso aqui, ó, para facilitar lá, ó. Setembro, outubro, novembro e dezembro. O que eu estou fazendo aqui, gente? Ó, criei um vetor que chama meses. E isso aqui é muito comum, até na parte da programação, isso aqui acontece mesmo, ó. Eu coloquei, ó, primeiro janeiro, depois fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, os meses eles estão organizados nessa lista de forma do calendário, certo? Então, esse primeiro mês aqui, ele está na posição que a gente chama zero. Por que na posição zero? Porque toda lista no Python, ela começa a partir da posição zero. Então, aqui é como se eu tivesse, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, numa condição de imprimir, de solicitar o usuário a temperatura de um mês, que foi até o que nós trabalhamos lá com vocês, a gente já tem aqui os meses até para facilitar essa leitura. Então vamos dizer assim, ó, a gente vai fazer a leitura das temperaturas mensais aqui para calcular a média. Então eu vou colocar aqui, ó, for x, né, que vai ser de 0,12, ou seja, 12 meses. Aí, aqui, ó, eu vou fazer, ó, colocar assim, ó, temperatura igual float, input, digite a
temperatura do mês de, aqui do mês de, aí eu posso colocar assim, ó, mais meses, que é o nome da lista, colchetezinho X. Por que colchete? Bom dia, Alana. Tranquilo. Então, digite a temperatura do mês de janeiro, de fevereiro, de março a abril. E por aí vai, aqui, ó. Meses X, por que que eu estou colocando isso aqui, ó? Meses é o nome da lista, ok? X é o nome o número do índice. Então, janeiro vai ser 0, aqui vai ser 1, e 2, 3, até chegar no 11. E aqui a sequência está fazendo a mesma coisa, ela vai de 0 a 11. Então, ela vai buscar o nome do mês e já vai colocar na leitura aqui para facilitar para a gente. Aí eu fecho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, soma temp. Soma da temperatura igual a 0, né? Vamos colocar aqui, ó, soma temp é igual a temperatura do mês, soma temp mais a temperatura do mês. E depois que a gente lê tudo, a gente pode calcular aqui, ó, média temp é igual a soma temp dividido por 12. Aí a gente pode dar um print aqui, ó. Print. Só para a gente ver, né? Os meses. Print. Print. A média temp. Quer ver, ó? Vou até colocar aqui, ó. Calculando a média da temperatura anual. A gente faz a leitura da temperatura de cada mês, né? Vai somando aqui, ó, para acumular os valores. Depois que soma tudo, a gente divide por 12 e calcula a média anual. Só para a gente ver aqui rapidinho, né? A gente já está encerrando aqui, ó. A impressão desse média temp, que é uma variável que vai ser uma variável float, que é uma variável real, a gente pode fazer assim também, ó. Vou colocar aqui, ó. A média da temperatura anual é de colocar porcentagem F, vou colocar aqui, ó, ponto 1. Porcentagem F é o que? Um float. Se eu coloco ponto 1 na frente, significa que eu quero mostrar somente uma casa decimal depois da vírgula, ou seja, 20,5, 27,5. Então, a gente sempre vai ter somente um número depois da casa. Isso aí a gente define. Normalmente, dinheiro, até falei com vocês que ia fazer, mas pelo tempo aqui eu vou deixar. Mas dinheiro era só colocar 2, porque a gente sempre teria 2 números depois da vírgula. Aqui eu estou definindo que vai ser um só. Eu vou colocar uma bolinha assim embaixo, que é um O pequenininho, para mostrar que é como se fosse graus, viu? Isso aqui tá fora do. Eu vou até colocar separado aqui para vocês não confundirem. Aí fechei aqui, ó, coloco porcentagem, abro parênteses, escrevo o nome da variável que eu quero imprimir, medtemp. Vamos executar aqui, ó. É lá da verificação da idade ainda, né? Nome das cores, amarelo. Lógico que ele tem outros exemplos, né? Por isso que ele está pedindo esse tanto de leitura. Olha só aqui como é que mudou agora, ó.
Digite a temperatura do mês de Jan. Olha que legal. Então, a gente tinha aqui, ó, definiu na lista os nomes dos meses. Então, aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho até dezembro. Certo? Então, aqui, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar em 11. Na hora da leitura, nós colocamos uma estrutura de repetição de 0 a 12, ou seja, ele vai chegar até 11, então ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele vai pegar exatamente a sequência aqui da lista e vai fazer o seguinte, vai pegar aqui, ó, temperatura é igual a float input, ou seja, a temperatura a gente vai digitar um número que seja inteiro ou real, pode ser, por exemplo, a temperatura do mês de janeiro foi qual? Foi 25,8. A média de temperatura desse mês, 25,8, ou seja, é o número real. Ele vai aceitar isso aqui, por quê? Nós colocamos float aqui na frente, tranquilo? Aí ele passa para o próximo. Por que passou para o próximo? Porque eu pressionei Enter e ele fez o quê? Ele somou a temperatura, que era 0, com os 25,8. Aí, nesse caso, a soma agora passou a ser 25,8. E pula para o próximo elemento, ou seja, o 1. Qual que é o elemento 1? É o fevereiro, aqui, ó, 0, 1. Então, temperatura de fevereiro. Qual é a temperatura de fevereiro? Vamos dizer que seja algo em torno de 27 graus. Eu pressiono o Enter aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar, ó, os 28,5 do primeiro mês, mais os 27, vai somar e colocar nessa temperatura aqui, nessa variável de soma temp. Aqui nesse caso, aí a gente vai ter um valor maior que a gente vai trazer para a próxima execução, que é o que? Março, justamente porque ele passa do 1 para o 2. Então, o março aqui é 2, que aqui ó, começou com 0, 1 e 2. Aí agora é só digitar as temperaturas. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 26, 24, 22, 20, 22, 25, 30, 31, 32, 28. Chegou no dezembro. Só na Enter aqui, ele acabou de fazer as leituras. E aqui embaixo, ele mostra aqui, ó, 26. Mostra os meses, né? Igual aqui, ó, os meses. Aqui, a sequência dos meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, tudo bonitinho. A média da temperatura, ele mostra aqui, ó, 26,06, pá, 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 pá. Ele jogou aqui esse número gigantesco, ó. Esse primeiro print aqui é esse. Agora, esse aqui de baixo, ele é o quê? Uma impressão formatada desse número. Então, ele tá assim, ó, a média da temperatura anual é 26,1 graus, né? Essa bolinha aqui é para representar graus. Eu deixei ela separada aqui, eu dei um espaço para não ficar ruim, né? Mas aqui, ó, 26,1. Vocês estão vendo que esse número gigantesco ficou resumido aqui agora com 26,1. Né? Por quê? Porque a gente colocou aqui, ó, porcentagem F, que é para números reais, ponto 1, que define a quantidade de números depois da vírgula que a gente quer mostrar. Aqui, no caso, vai ser um só, ou seja, simplificou, arredondou o número para a gente de 0,66667 para um só, certo? Então, isso aqui foi até bom colocar, porque a gente não viu esse especificador de tipo aqui de impressão. Então você vê que a questão de flexibilidade desses códigos é muito grande. Né? A gente vai usando esculturas condicionais, sequência de repetição dentro das listas para poder fazer com que tenha um resultado legal. Né? Então, só escrever aqui para vocês no comentário. Não vou nem executar isso aqui, não. A gente já vai encerrar agora. Só colocar aqui, ó, quais são os especificadores de tipo
especificadores de tipo para impressão formatada. Que foi o que nós fizemos aqui, ó. Igual isso aqui, ó. É um comentário, viu? Porcentagem S que eu mostrei para vocês, que é para imprimir o quê? String, texto, caractere. Strings. Tem porcentagem D, int, números inteiros, porcentagem F, float, números reais. Põe a tabulação aí também para lembrar. A tabulação não é especificador de tipo não, mas eu coloco. Coloca aqui, ó, ponto 2F, float, com 2 casas decimais depois da vírgula. Quando eu falo vírgula aqui, na verdade é ponto, viu? Vou colocar mais embaixo aqui. Barra T é o quê? Espaçamento com tabulação. Barra N é nova linha. Beleza? Então é isso, gente. Vocês querem perguntar alguma coisa? Deu para revisar, né? Legal. Esse barra N é na impressão também, Samira. É na impressão. Deixa eu salvar aqui. Escrever nesse tanto de código sem salvar, né? Aí depois você fala assim, ah, professor, eu tava fazendo tudo, mas chegou no último dia, eu não consegui te mandar a atividade que eu vi, não tava salvando nada. Eu falo, oh, meu pai do céu, você vai fazer o quê? O que eu faço com um negócio desse? Aqui, ó, só colocar no novo aqui, só pra vocês verem, ó. Olá, pessoal. Olha lá, ó. Olá, quebrou, pessoal. A diferença aqui, ó. É, tem que, tem que salvar. Aqui, ó, barra N, né, nova linha. Então, você está escrevendo lá, dentro do print, né? Às vezes, se você não quiser criar um outro print para quebrar a linha, você pode jogar a barra N que ele quebra a linha para você. É como se pressionasse Enter, né? Se você estivesse escrevendo, pressionasse Enter para jogar para uma nova linha aqui, ó. Olá, barra N. Então, olá ficou numa linha, pessoal em outra. Aqui eu já não quebrei a linha, né? Aqui já ele tem um espaço lá, ó. Ele tem um espaço por conta do barra T. Beleza? Então, é isso, né? Vamos praticar. Lembrando aí que nossa próxima aula ao vivo na quinta-feira, nesse mesmo horário de 8h50. Vamos, talvez aqui, eu vou pensar, não quero que seja avaliativo, não, mas talvez eu separe algumas atividades básicas aqui para vocês treinarem, mas talvez eu coloque uma pontuação extra para participação, viu? É só para treinar, não vai ser aquela coisa assim, impositiva que tem que fazer, mas é só para vocês realmente
esquentarem os motores aí. Mas eu não vou passar por agora, não. Se for o caso, eu deixo esse negócio mais para amanhã, não é até mesmo na segunda-feira. Bacana, gente? Então, um abração aí para vocês, tudo de bom, ótimo final de semana, até semana que vem, então. Valeu, tchau, tchau. Mando para vocês esses arquivos aqui no ambiente virtual, viu? Alô, tchau, tchau.